Se você não tiver a palavra, junte-se a alguém que tenha a palavra, tenha a Bíblia. Esse é o primeiro livro, justamente o primeiro livro da Bíblia. Estamos lá? Hoje eu quero correr, terminar o culto muito rápido e espero em 30 minutos terminar o culto para que aqueles que virem que estão a chegar fiquem para o segundo. Eles precisam não ouvir nada. Assim diz a palavra de Deus. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Repito, e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e o Senhor fez a Sara como tinha prometido. Duas coisas estão aí. E aconteceu, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Volto ao versículo 2. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Vai comigo para o versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto a tua descendência é tua descendência. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja mover o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Senhor Deus, queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, Pai. Espírito Santo, toma mais uma vez o teu espaço. Trabalhe em nós. Glorifica a Deus. Faça o que te apraz. Tens um propósito, Senhor, sobretudo neste mês, com essa igreja, para muito mais se revelar nos próximos meses. Senhor, neste domingo, o último deste mês, manifesta-te, revela-te no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha vontade de sentar. Glória a Deus por isso. Domingo passado, o Senhor Deus falou fortemente conosco. Alguém se lembra do que tratamos domingo passado? Alguém se lembra do que falamos domingo passado?
tudo que está a acontecer aqui, Deus já tinha me mostrado. Alguém se lembra do que aconteceu? Muitas vasilhas. Uma botija e muitas vasilhas. Você que foi abençoado não pode esquecer aquela mensagem. Porque aquela mensagem deve fazer parte da sua vida. Aquela mensagem tem que te acompanhar. Aleluia. Aquela mensagem tem que te acompanhar. Deixa eu dizer o seguinte. No processo libertativo, o processo libertativo funciona de duas formas. Infelizmente, nós estamos acostumados com apenas uma. E o processo que nós estamos acostumados, o método que nós estamos acostumados é incompleto. Não é tudo. Para nós, entendemos que a libertação é apenas sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai, porque na nossa mente, na nossa cabeça, tudo é diabo, tudo é demônio, tudo é feitiçaria, tudo é bruxaria. É verdade. Existe feitiçaria, existe bruxaria, existe demônio, existe bloqueio, mas não é tudo. O problema da dívida daquela mulher era de demônio? Não. A multiplicação do azeite era questão do demônio? Não. A venda do azeite para ela ter dinheiro era demônio? Não. Por isso é que nossos cultos de libertação estão mais cheios do que os cultos do ensino, porque contaram na nossa mente do que tudo é diabo. Eu vou te dizer, quando o diabo sair de ti, quando o demônio sair, se a palavra de Deus não ocupar o espaço, acabou, nada feito. Quando o espírito imundo sair, alguma coisa tem que ocupar o lugar. Jesus até falou isso. Quando esse espírito sai, vai para lugares áridos e depois do tempo diz que voltarei para minha casa. Vem e encontrando-a vazia, árida, livre, ele volta trazendo mais outros 7 espíritos. Tem um processo que é sai, mas tem um outro. A palavra de Deus tem que ocupar lugar na nossa vida. O conhecimento. Na escola acadêmica aprendi que informação, que conhecimento é dinheiro. Custa dinheiro e ela gera dinheiro. Mas em Deus nós aprendemos o quê? O conhecimento nos torna livre. Conhecereis o texto que nós gostamos, João 8:32. Nós não começamos no versículo 31, mas pegamos o versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade, então a verdade vem de quê? Do conhecimento. Então aquela mensagem é mensagem libertativa, mas aquela libertação não é de expulsão do demônio, é libertação da mente, é abrir os olhos, é te levar a entender de que o carro está dentro de ti, o dinheiro está dentro de ti. Alguém está a se lembrar disso? Estava a conversar com alguém que não esteve, disse: pastor, me ensina, se o carro está dentro de mim, eu tenho chorado o carro. Eu disse: tens que ouvir a mensagem, não tenho como te ensinar. Aquilo não tem a ver com demônio, tem a ver com conhecimento. A empresa estava com uma mulher, mas ela não sabia que ela era empresária. Aleluia. Quantos Amém. empresários foram levantados no domingo passado neste lugar? Amém. Quantos abençoados foram levantados no domingo passado? Uau, poucos. Tá bom, como são poucos, deixa eu terminar. Hoje vamos dar a sequência da mensagem do domingo passado, claro, numa outra dinâmica, e Deus vai permitir a partir do próximo mês voltarmos às mensagens em série. Aleluia. Amém. Então hoje queremos falar sobre o homem e o poço. O homem e o poço é a continuidade da mensagem do domingo passado. Se você se lembra, então entenda já para onde você vai. O homem e o poço é a mensagem de hoje. Amém? O homem e o poço. Quando falo do homem, aí está também a mulher.
Amém. Então você, a mulher, pode colocar mesmo a mulher. Eu posso, porque na verdade quem estava no poço não era o homem, era uma mulher. Amém. Chamada Agar, que nós lemos aqui nesse texto. Ok, bem rapidinho, tenho 3 lições a apresentar aos irmãos. A primeira lição, quando nós olhamos para esse texto, para você que está no altar, é de que Deus é Deus de palavra e de tempo. Deus é Deus de palavra e Deus de tempo. Deus é Deus de palavra, Ele é o dono da palavra, Ele é Deus de palavra, mas ao mesmo tempo também Ele é Deus do tempo. A sua palavra é uma palavra que contém promessa, e a sua promessa está estabelecida no tempo. Ok? Para quem está a acompanhar, anotar isso ali. Primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Deus é Deus de palavra e de tempo. A sua palavra, ela contém promessa ou promessas. E estas promessas estão estabelecidas dentro do tempo. Logo o primeiro versículo que lemos, Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Antes dele fazer, ele fala. Ele revela o que ele quer fazer. Deus não faz só por fazer. Quando quer fazer alguma coisa conosco, por nosso intermédio, ele vai falar. Ele vai revelar, vai mostrar o que ele quer. Ele te mostra onde Ele quer te levar. Ele te mostra o nível em que Ele quer te levar. Ele te mostra o caminho para onde Ele está aí contigo. Ele te fala o que Ele quer fazer contigo, o que Ele quer fazer através de ti, o que Ele quer fazer por teu intermédio. Ele fala. E quando Ele fala, às vezes Ele não cumpre o que falou. Ele fala, digo às vezes, não é que ele não cumpre, ele cumpre. Ele fala e é como ele colocasse a sua palavra em suspensão, no ar. Ele visitou a Sara como tinha dito. Ele havia dito que vai visitar a Sara. Mas quando nós lemos visitou a Sara, parece que ele falou ontem e hoje ele cumpriu. Parece que ele falou de manhã e de tarde o que ele falou se cumpriu. Não. Muitas vezes quando Deus fala é como ele jogasse a palavra no ar e a palavra ficasse presa no ar. A palavra, a promessa, o que ele falou, o que ele mostrou, o que ele te revelou, fica em suspensão no ar. Por isso é que eu disse, como primeiro ponto, para quem está a notar, de que ele fala e a sua palavra contém promessa, e a sua promessa está dentro de um tempo. O Senhor fala e deixa o que Ele falou, como se Ele tivesse esquecido do que Ele falou contigo, como se Ele tivesse esquecido do que Ele te prometeu. E às vezes você também pode parecer esquecer do que Ele falou, do que Ele iria cumprir. Sabe por quê? Por causa do tempo. Porque nós como pessoa pensamos, imaginamos, quando Deus diz eu vou fazer, é como se Ele tivesse que fazer já no dia seguinte ou agora. Às vezes o Senhor vai dizer eu vou fazer, mas Ele não te diz quando Ele vai fazer. Mas Ele só te disse que eu vou fazer. Mas Ele não se revelou o tempo. Ele se reserva muitas vezes em guardar o tempo para Ele. Porque Ele é o dono do tempo. O tempo dele não é o nosso tempo. Porque para Deus um dia é como quantos anos? 1000. E 1000 anos pode ser como um. Mas de que Deus falou são 20 anos. Ainda nem completou um dia para Deus.
Porque nós estamos em tempos diferentes. Nós estamos no Cronos, o nosso Deus está onde? No Kairos. Então a primeira lição que nós precisamos aprender é que Deus é Deus de palavra e Deus é Deus de tempo. Ele vai falar o que Ele quer, Ele vai falar o que Ele deseja fazer contigo, Ele vai prometer, mas o que Ele falou estará dentro do tempo. E aqui a Bíblia nos mostra que Deus havia prometido a Abraão e Sara que eles teriam um filho. O Senhor foi tão preciso, tão exato, que não apenas disse que eles terão um filho, Ele deu o nome do filho que eles terão. E quando o Senhor disse, passou o tempo. E a Bíblia no versículo 2 está dizendo que concedeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado. Eu não determino o tempo. Eu não determino o cumprimento da promessa de Deus. Eu faço apenas parte do processo do cumprimento da promessa. Quem determina o tempo não é você. Alguém pode estar dizendo, está a demorar. Está a demorar, o tempo é teu? Não. Falaram contigo? Falaram comigo? Falaram para mim? Isso é para mim, não é para ti. Amém. E se está a demorar, eu não tenho domínio, controle do tempo. Ele faz as coisas no seu tempo, não no meu tempo. O meu tempo é hoje, o meu tempo é agora, porque eu quero agora. Mas depois eu posso entender amanhã que foi bom o Senhor não ter feito agora como eu esperava, como eu quis. Porque Ele sabe. Às vezes nós só entendemos depois de estarmos lá. E você vai dizer, agora eu estou entendendo. Deus não permitiu que eu tivesse isso antes, por quê? Nem sempre nós estamos preparados para receber as coisas de Deus. E aqui eu te digo, uma das razões de nós não vermos o cumprimento das promessas, das palavras de Deus, não que Deus não quer. Muitas vezes eu não estou em altura do que Deus tem para mim. Eu não estou em altura da grandeza de Deus na minha vida. Eu não estou em altura do dinheiro que o Senhor quer me dar. Eu não estou em altura porque eu ainda não coloquei os meus pés no chão para poder aguentar a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela enriquece, ela não causa dor. Você já viu Deus te abençoar e depois você sair da igreja porque Deus te abençoou? E Deus nos conhece e sabe que alguns vêm apenas porque Ele quer a mão de Deus, quer receber alguma coisa de Deus e depois de receber vai sair. E Deus vai mesmo te prometer, vai te dar, vai te fazer grande, mas Ele não te dá. Enquanto isso, Ele está a trabalhar, está a tirar. Os teus pés estão firmes no chão. Aí a estrutura, é difícil a ser erguido. E quando chegar um tempo determinado, o que Ele prometeu não vai te causar dano. Você tem estrutura suficiente para poder aguentar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então, aprenda isso, que Deus é Deus de palavra e Ele é Deus de tempo. Ele não muda o que Ele diz. Os homens mudamos. Eu se te prometer que amanhã vou te dar, pode vir amanhã e dizer, olha, infelizmente, olha, eu tenho mesmo, eu tive, mas esse problema na família já me faz com que eu não possa te ajudar. Você vai me fazer nada. Vai mesmo me falar mal, mas mesmo assim, o dinheiro é meu. Amém. É verdade. Mas não é assim com o nosso Deus. Deus de tempo e Deus de palavra. Falou e entenda. E aqui abro parênteses para dizer a muitos de nós: tudo que Deus te falou, Ele estabeleceu um determinado tempo para cumprir o que Ele falou. Só que você não sabe. E eu também não sei, a menos que Ele revele o tempo. Amém? Segunda coisa que nós precisamos aprender com Deus: Deus
está no seu lugar. Ou, em outras palavras, dizer Deus no seu lugar. Irmãos, Deus sabe ser Deus. Eu vou repetir isso. Deus sabe ser Deus. Amém. Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho por intermédio da Sara. E esse filho terá o nome de Isaque. Com o passar do tempo, a promessa não está a se cumprir. Não está a se cumprir para Abraão, não está a se cumprir para Sara. Porque a idade avança. Mas para Deus, o tempo está aí. Quanto mais tiver a passar o tempo, mais próximo está Abraão e Sara de receber a promessa de Deus. Está vendo como é que Deus faz? Você está vendo, não, Deus está a demorar. Quanto mais tiver a demorar, mais próximo você está. Mais próximo está a bênção de te alcançar. Eu é quem estou a ver que está a fazer que? A demorar. Aqui abre um parênteses. Algo que vi essa semana. Acompanho muito este homem nigeriano no Facebook. Ele tem sempre uns trechos de 5, 3 minutos de cura, de milagre. É uma espécie de um teatro, de uma ilustração. Tinha um homem de Deus, um pastor. Deus havia lhe dito, pastor, o teu trabalho é pregar o evangelho nas ruas. E ele foi pregando o evangelho, passava anos, e ele primeiro viu que as promessas de Deus em termos financeiros na vida dele não estavam a se cumprir. E naquele dia este homem de Deus ficou estressado, frustrado. Depois de ter evangelizado, sentou à beira da rua. Ele disse: és mesmo Deus? A partir de hoje chega. Já há muito que eu prego o evangelho, e eu sou o único que prego o evangelho aqui na rua. Já preguei nas praças, tenho andado no bairro, e eu sou o único. Parece que nestes bairros ninguém se converte. Parece que na praça ninguém abraça o evangelho. Aliás, Deus, assim mesmo conforme eu estou vestido, vou dizer que o Senhor é meu Deus. Há quanto tempo? Pai, a partir de hoje acabou esse negócio de evangelizar. Eu nunca mais prego na rua. Aliás, Deus, se dá para nos esquecermos, estaria melhor. Então, eu abandono a Bíblia. Ele estava com, como é que é? É megafone, né? Sim. Pô, estava com aquele megafone, ele abandonou naquele dia de manhã. Passando 2 horas, ele dá alguns passos, vê, tinha uma senhora anunciar o evangelho na rua. Mas outros passos, viu outro jovem anunciar o evangelho. Mais outro passo, noutra rua, viu mais outro a evangelizar. Mais outro, viu um grupo. Ele disse: esses andaram aonde durante todo esse tempo que eu passei aqui a evangelizar? Esse bairro é meu. É meu bairro, porque é o bairro que eu prego. Eu nunca lhes vi. Eles andaram aonde todos esses? O pior não é isso. Ele chega numa rua, a uma distância de 50 metros, ele vê um jovem a pregar o evangelho, mas não passava ninguém na rua. Ele disse: Senhor, meu Deus, todos esses eu nunca vi. E o pior é que para um carro, e o Senhor lhe observou e desceu. Disse: homem de Deus, seja abençoado. O meu patrão me enviou. Ele tem te acompanhado no teu trabalho. Todos os dias que você prega nas ruas, nas praças, o meu patrão tem acompanhado teus movimentos. E hoje ele me mandou. Eu trouxe um cheque. Pediu para que me dês o nome completo, eu vou assinar o cheque.
eram milhões de dólares. E ele parou, falou com os filhos: é a minha primeira vez? Ele almoçou hoje, há bocado que eu cheguei nessa rua para pregar a palavra. Eu nunca preguei. Ele perguntou: tem certeza que ele mesmo sou eu? E aquele senhor disse: é você? O meu patrão me mandou nessa rua. Ele sabia que a essa hora você tem estado aqui. Amém. Ele está falando não daquele, é do outro que a 50 metros estava vendo observar o cenário. Sim. Ele disse: dá no teu nome. Deu. Assinou, colocou o nome dele no cheque. Ele deu. Está aqui. Entrou no carro. Foi-se. Ele olhou, leu o valor. É para abençoar o ministério dele. O homem que fazia trabalho, que naquele mesmo dia que ele resolve abandonar, é o dia que Deus estabeleceu para lhe abençoar. Ele disse: eu tenho certeza que esse cheque era para mim. Começou a chorar. Perguntou qual era o valor. O homem lhe disse $1.000.000. Ele pegou a cabeça: meu Deus, logo hoje que eu resolvi deixar, é hoje que o Senhor resolveu me abençoar. E a bênção agora está com quem? É assim que nós somos. Verdade. Quando você pensa que está demorando, você está mais próximo da bênção. Porque Ele é Deus de palavra e de tempo. O que Ele falou, Ele estabelece um tempo para cumprir. Nós somos muito apressados e nos comparamos com os outros. A idade está a passar, o outro está a avançar, ele já comprou, ele já fez. Não viemos juntos, amém? Amém. Cada um, como diz, é cada um. Cada um tem a sua vez. Dizia o segundo ponto: Deus no seu lugar. A Sara concebeu e deu à luz a Isaac. Mas antes da Sara conceber, dar à luz, nós vamos ver Deus no seu lugar. Eu disse: Deus sabe ser Deus. O homem não sabe ser homem. Deus sempre vai se posicionar como Deus, no lugar dele. Quando Deus fala que vai fazer uma coisa na tua vida, na tua família, vai fazer uma coisa contigo, por o teu intermédio, Ele falou em ponto final. A pergunta retórica que me levanta aqui é: aonde estava Deus quando Sara e Abraão resolvem ter filho por intermédio de Agar? No seu lugar. Ok, deixa eu explicar. A promessa estava a demorar para Abraão e para Sara. A Sara resolveu dar a sua serva, a sua escrava, Agar, para Abraão, porque o costume, a lei na altura permitia. Abraão dorme com Agar e tem um filho. Esse filho, como Agar era escrava, o filho não seria da Agar, o filho seria de quem? Da Sara. E Agar está grávida e depois gera um menino, lhe dá o nome de quem? Ismael. A pergunta é: onde estava Deus quando Abraão, ou melhor, a Sara, acertou com Abraão: deita-te com a minha serva para que dela suscita um filho? Havia a promessa. Onde é que estava Deus? No seu lugar. O que é que Deus estava a fazer? Nada. Está a observar. Sabe o que Deus faz conosco? Ele lança a promessa, dá a palavra e ele fica sentado. E ele está a te observar. Deus sabe ser Deus, porque Deus não interfere nas coisas, sobretudo quando Ele já te disse qual é a vontade dEle para ti. Quando Deus já te revela a sua vontade para a tua vida, o resto que vem, que tem a ver com a tua decisão, Ele não vai interferir, Ele vai te olhar.
Por isso é que Ele é Deus de palavra. Ele vai revelar a sua vontade, o seu desejo para ti, para a tua vida, para a tua família, para o teu futuro. Quando Ele te mostra o que Ele quer contigo, quando Ele te mostra, te revela o que Ele vai fazer, Ele fica no seu lugar. Cabe a ti, cabe a mim decidirmos. É de Deus a responsabilidade de anunciar. A nossa é de cooperar com Ele para o cumprimento dessa promessa. Onde é que estava Deus? Deus estava onde? Deus estava no seu lugar. Porque Deus revelou a Abraão a sua perfeita vontade. Não apenas disse que Abraão, você vai ter um filho. Ele deu o nome ao filho. Ele vai se chamar de Isaque. E como Isaque não está vindo para Abraão e Sara, então vamos gerar quem? Ismael. Ismael é vontade permissiva de Deus. Isaque é vontade perfeita de Deus. Deus quer te dar Isaque, mas você está desejando Ismael. Alguém não entendeu? Deus quer te dar Isaque, mas você está desejando ter Ismael. Amém. E disse que Ismael, com certeza, é filho de Abraão, ao passo que Isaque é filho de Deus. Amém. Nem sempre que Deus permite uma coisa é porque Ele quis. É por causa da dureza do coração do homem. O homem insiste em alguma coisa, Deus vai permitir. Mas não é que era a vontade absoluta, a vontade perfeita. É vontade permissiva. Abraão, já que você quer ter um filho com Agar, eu vou permitir. É a tua vontade, pode ter. Mas depois vais pagar por consequências. Onde estava Deus quando a serpente está a conversar com Eva? No seu lugar. Onde estava Deus quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore proibido? No seu lugar. Você não vê Deus em movimento, você não vê Deus em ação. Quando é que Ele entra em ação? Depois de terem comido. Deus aí aparece. Abraão, Adão, onde está? Adão podia dizer, Deus, onde estavas? E nós muitas vezes, depois das consequências, Deus, onde estavas, Senhor? Por que permitiste isso? A pergunta de Deus volta para si mesmo, perguntando, filho, por que você tolerou isso? Por que você mesmo permitiu? Por que você não aprendeu a esperar? Deus no seu lugar. Quantos de nós já sabemos a vontade de Deus para nossas vidas? Eu sei, você sabe. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que você está fazendo para isso? Nada. Você está obedecendo? Você quer ver as coisas se cumprir? Deus não interferiu. Porque na nossa mente vai passar, não, Deus poderia ter impedido o nascimento de Ismael. Como é que Deus vai impedir? Abraão, você quer? Você tem a força? Vai, gera Ismael. Mas não é Ismael que eu quero te dar. Eu quero te dar Isaque. Você pode aguentar os problemas que Isaque poderá te trazer. Porque é minha vontade. E o que está na minha vontade eu te assisto. Mas os problemas que Ismael vai te trazer, você não vai poder aguentar. Porque aquilo é apenas a minha permissão por causa da tua persistência, por causa da tua dureza. Aleluia. Alguém aprendeu a segunda lição? Vamos para a terceira, que é o objeto da nossa mensagem, certo, para terminar. Disse que hoje mesmo não vou levar muito tempo. Nasce Isaque, cresce Isaque, e Ismael zomba de Isaque. E a Sara diz para Abraão, rua esta escrava e o seu filho. Ou Sara, agora é filho dela.
a Sara disse: voa para fora essa escrava e o seu filho. Ismael só existe por causa da Sara, porque se a Sara não insistisse, Ismael não viria. Amém. É doloroso para um pai como Abraão, não querendo liberar o filho porque veio das suas entranhas, mas ele é obrigado porque a mulher disse. E Deus aparece a Abraão dizendo: obedece a tua mulher. Eu vou abençoar este filho, Ismael, mas a tua descendência virá de Isaac. Abraão chora, é doloroso, né? Se fosse nós, irmão Gaspar, você ia perguntar a Deus: é mesmo o Senhor está falando? Essa mulher está mandando deitar fora o meu filho. É filho que você fez com a segunda, com a terceira. Eu ouvi amém aqui. A segunda é vontade permissiva, os filhos que vão vir aí. Mas a vontade perfeita de Deus é da primeira. Amém. Bom, não é para os casais, mas é bom ouvirmos isso. Amém. Os filhos da segunda mulher é vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus é os filhos da primeira. Um homem e uma só mulher. Se fosse arranjar Luanda Sul, Luanda 3, porque ela não está de dar filho. Quando vais lá engravidar, depois ela também fica grávida. Abraão foi obrigado porque Deus lhe disse, e ele prepara odre de água, prepara o pão e manda embora a Sara, a Agar e o filho. E eles estão andando no deserto. Acompanha bem essa lição, vai te abençoar. Eles estão andando no deserto. Estando no deserto, acabou a água. E Agar não encontrou mais solução. E sem água não há vida. E ela coloca o Ismael no chão. Diz a Bíblia, com dor da mãe, ela afasta a distância de um tiro de arco. Um tiro de arco significa 150 metros. Ela afasta da criança no intervalo, numa distância de 150 metros, porque ela, Agar, não quis ver o menino a morrer diante dos olhos dela. E aí Ismael está lá e Agar chora. Só que Agar não sabe de uma coisa, que Ismael não pode morrer. Ismael não pode morrer não porque ele é Ismael. Ismael não pode morrer por causa da promessa do pai de Ismael, que é Abraão. Deus fez aliança com Abraão e essa aliança atingiria os seus filhos, até mesmo os filhos permissivos. E Deus havia dito a Abraão: deixa ele ir, vou fazer grande deste menino. Então Ismael não pode morrer no deserto por causa da falta de água. Amém. É algo que Agar não sabia, mas Abraão tinha certeza que Ismael não vai morrer. Um dia vamos nos ver com Ismael. Amém. E um dia Ismael estiveram junto com Isaac. Aleluia. Amém. Então qual é a lição aqui? Diz a Bíblia, o anjo do Senhor bradou do céu. E diz Agar que ouviu o choro do menino. Mas quando você lê a Bíblia, você não encontra onde Ismael chorou. Qual era o problema? Água. Estava onde? No deserto. E aí Deus vai ter que fazer o quê? Milagre. Qual é o milagre? O milagre do poço. Deus abriu os olhos a Agar. E o que Agar viu? O poço.
E ela tirou a água do poço e deu de beber ao menino. Eles precisavam no mínimo um bidão de água, mas o que Deus deu não é um bidão, Deus deu um poço. Deus sabe abençoar, mano. Deus é tão bom nos abençoar, que você está a pedir 50 kwanza, Ele vai te dar 50 mil. Amém. Como aquela viúva, ela está a pedir saída para pagar a fiança por causa dos 2 filhos, mas Deus está a lhe dar quê? Empresa. Amém. Vá, vende o azeite e vive você e os teus filhos e o resto, ou seja, pague dívida e vivem no resto você e os teus filhos. O que eles estavam a precisar era um bidão d'água, mas o que Deus deu é o poço de água, é a fonte de água. Agar, escuta bem, aqui está a próxima lição, tem mais 2 lições para terminar. Agar não pode ver o poço de água se Deus não lhe abrir os olhos. Ok. Há uma discussão entre teólogos, tanto um campo quanto o outro, válido que nós vamos falar. Uns alegam que o poço já existia, porém Agar não via o poço porque ela esteve angustiada. Outro campo alegam que não houve nenhum poço ali, mas foi um milagre da criação. Deus teve que criar o poço. Tanto um quanto o outro. Se o poço estava ali, se o poço foi criado, o essencial não é isso ali, é a abertura dos olhos. Amém. Porque se Deus não abre os olhos a Agar, ela não vai ver o poço de água, ainda que o poço existisse. E se Deus fez o milagre da criação, criou o poço, Agar não pode ver o poço se Deus não lhe abrir os olhos. E nesta manhã estou orando que Deus te abra os olhos. Você está enfrentando luta, problema, dificuldade, a solução está aí ao teu lado. Você não está vendo a solução porque os teus olhos estão fechados. Eu oro e declaro que o Senhor te abra os olhos. Muitas vezes o que você precisa não é a água, o que você precisa é olhos abertos para ver onde está o poço, para que desse poço você extraia a água suficiente necessária para beber, para banhar, para cozinhar. O que nós precisamos é que Deus nos abra os olhos. É responsabilidade de Deus nos abrir os olhos. Se Deus não te abrir os olhos, por mais que você tenha dinheiro, você não vai saber o que fazer com o teu dinheiro. Por mais que você tenha recursos, você não vai saber onde investir os teus recursos. Por mais que você tenha possibilidade, você não vai saber o que fazer e como que fazer. E o que todos nós precisamos, meus irmãos, é que o Senhor Deus nos abra os olhos. Você precisa orar que Deus te abra os olhos. Não é que Deus te dê. No domingo passado falamos sobre que o dinheiro vem através de quê? Ok, o dinheiro atrai dinheiro. Mas o dinheiro que está conosco está em quê? Em que formato? O dinheiro que está em ti está no pensamento, está nas ideias, está nos planos, está no projeto. Aquele pensamento, aquele plano, aquela ideia, aquele projeto é dinheiro. Você precisa exteriorizar, tirar fora este dinheiro. O que nós precisamos pedir a Deus não é que o Senhor nos dê, porque o dar não é problema, até que Deus nos tem dado, mas é que nós não temos olhos abertos para entendermos de que Deus já me deu, para ver o que Deus me deu. O poço está aí, o poço estava ali, mas o menino está a morrer de sede. E Ismael poderia ter morrido se Deus não tivesse aberto os olhos da Agar para ela ver o poço. Então, mais do que Deus lhe dar a água, Deus precisa lhe abrir os olhos. Mais do que Deus me dar dinheiro, Deus tem que me abrir os olhos para onde eu
investir o dinheiro. Mais do que Ele me dar o dinheiro, Ele precisa me dar, abrir os meus olhos para ver onde colocar o dinheiro. Mais do que Ele me der a casa, carro, mulher, marido, eu preciso saber, ter olhos abertos para ver o que fazer com marido, com mulher, com casa e filhos. A bênção de Deus não pode ser desperdiçado. Então eu tenho que pedir, Deus me abra os olhos para ver. O problema não é a bênção, eu pessoa. Como pessoa é que eu sou o problema. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Eu preciso ver aonde está. Eu preciso ver como o que fazer. O que você está precisando está contigo. Amém. O que você está precisando está aí ao teu lado. Amém. Você precisa ver o que precisas. É mesmo assim. Precisas ver o que precisas. Amém. Agar está mesmo ao pé do poço de água. Solução para o seu problema. Solução para o problema do quê? Do seu filho Ismael. Mas ela não consegue ver de que a solução está aí. Muitos dos nossos problemas, a solução está conosco. A solução está em ti. A solução está na tua casa. Você precisa pedir, Deus, abre os meus olhos para que eu veja a saída. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja e encontre a resposta. Alguém percebeu isso? Amém. Então Deus abriu os olhos a Agar e ela viu o que? A água. Todo milagre de Deus exige a participação do homem. Toda e qualquer bênção que Deus vai nos dar, vai nos cobrar a nossa cooperação, a nossa colaboração com Ele. Deus nunca vai fazer coisa fora do homem. Deus nunca vai te engrandecer fora de ti. Deus nunca vai te abençoar fora de ti. Tudo que Deus vai fazer, que Ele quer fazer, vai exigir a tua participação, a tua cooperação. Deus abriu os olhos a Agar e ela viu o que? A água. Será que Deus deu a Agar a água? Não. Deus não lhe deu a água, mas Deus lhe deu a água. Vou explicar essas duas coisas. Deus mostrou o poço. Quem tirou a água do poço? Agar. Por que Deus não tirou a água do poço e deu a Agar? Por que Deus não tirou a água do poço? Deu a Ismael. Ismael, já que é sede, a tua mãe está a 150 metros, toma filho, beba água. Deus quer cooperar conosco. Amém. Deus precisa da tua participação. Para a tua grandeza, para o teu milagre. Se você não coopera com Deus, você não vai ver as coisas. Aliás, daí a razão, do domingo passado falamos isso, de muitos de nós não vemos o milagre de Deus. Porque nós não queremos cooperar com Deus. Amém. Deus lhe abriu os olhos, ela viu a água. Mas Deus não vai tirar a água para dar de beber ao Ismael. É de Deus abrir os olhos para Agar ver a água. É responsabilidade da Agar agora ir atrás do poço da água que ela viu e tirar desta água, matar a sede do menino. Quando Ele te abre os olhos, é o momento de você entrar agora em ação. Ele sai do cenário. Quando Deus abre os olhos da Agar, Deus sai do cenário. Agora, quem entra em cenário? Agar. Quando Deus te abre os olhos, você vê o caminho. Agora é tua responsabilidade de caminhar. Amém. Andar. Deus não pode andar se você não estiver ali. Dali a razão dele ter te aberto os olhos para ver o quê? O caminho a seguir. Quando ele te mostra o caminho a seguir, automaticamente está dizendo que filho, anda. Quando Deus lhe abriu os olhos, ela viu a água. É Deus dizer a Agar, tira a água, beba e tire a água, dê de beber ao teu filho.
Já não precisa esperar mais. E alguns de nós, Deus abriu os olhos. Você está bem mais sentado. Você está a esperar que Deus te coloque nas costas para caminhar. Não, ele já não pode fazer mais isso. É a mesma coisa que a mãe águia faz. Quando ele está criando os filhotes, chega a uma determinada altura, ele tem que soltar filhotes. E há sempre aqueles filhotes que têm medo de voar. Sabe o que a mãe águia faz? Carrega esses filhotes nas costas, voa tão alto que depois ela sacode. Se vira agora. Porque viu, a idade já não serve para você continuar no ninho. O ninho é o lugar onde ela colocou os ovos, chocou os ovos, havia ali os primeiros dias, primeiras semanas, mas depois o ninho já não pode comportar 4, 5 filhotes. Chegou o momento de que você tem que se soltar, voar e ir além. Já que não está a fazer, e quer que a mãe águia continue a trazer alimento, ela põe nas costas, voa. E quando chega a uma dada altura, sacode todos os filhotes. E aí uns começam a falar. Até o filhote entender que na verdade tem asas. E as asas que tem precisam ser abertas, esticadas. Quando abre as asas ele entende, já não estou a cair. Há equilíbrio. Aí quando ele tenta, ele vê, uau, afinal, sou tipo minha mãe. Afinal eu fui criado para voar. O filhote já deixa de ser aquela criança mimada. É assim muitos de nós. É verdade. O Senhor tem que nos colocar nas costas, nos levar às alturas, depois nos sacudir e te deixar, à medida que você estiver a tomar, te fazer entender de que você tem asas para voar. Abra as asas, bata as asas, que você não vai cair coisa nenhuma. Só não estamos a voar porque nós consigamos a entender que fomos feitos para ninho. Você não foi feito no ninho. Ninho era um lugar de incubação. Já é a altura de voar. Já é a altura de soltar as asas. Não é ele que vai soltar as tuas asas. Você é que tem que se soltar para voar. Porque foste criado para voar. Amém. Amém. Onde chutar de cara. Você pensa que é fácil olhar para a história e dizer Agar tirou água e deu a Ismael, Ismael bebeu. Você pensa que foi fácil? Agar teve trabalho para tirar água do poço, se nunca te disseram. Agar tinha que usar técnicas para tirar água. Não é o poço comum como o da mulher samaritana, que aquele poço onde ela estava a falar com Jesus era um poço habitual em que todo mundo ia tirar, acarretar água ali. Ali naquele poço já havia técnicas, engenharia para poder se extrair a água, mas não é o caso da Agar. É para dizer, Deus dizer, Agar, você tem parte nesse processo, eu não vou fazer tudo, eu vou fazer o essencial. O que é da minha responsabilidade, como Deus, vou fazer. Agora na tua, Agar, faça. Amém. Nosso maior problema é isso, irmão. Nós pensamos que tudo vai ser fácil. Não foi fácil para Agar. Agar teve que evidenciar o esforço. Ela teve que pensar como eu vou tirar a água. Deus não lhe ensinou como tirar água, Deus apenas lhe abriu. Jogou no meso. Está aqui água. Quantos Deus está abrindo os olhos para Amém. tirarem água do poço? Amém. Glória a Amém. Deus. A última coisa eu vou terminar aqui. A diferença entre nós. Qual é a diferença? Irmão Nelinho, vem, por favor.
Qual a diferença entre eu e o irmão Nelinho? Os irmãos vão dizer, ele é Carrancho, o pastor é Magrelha, ele é mais forte. Ele é muito ferro, ele. Ele é dos ferros físicos. Eu sou dos ferros espirituais. Amém. Olha para teu irmão que está olhando ao seu lado. Não diferença do gênero. Qual a diferença entre você e ele? Lhe pergunto ainda, qual a diferença entre você e ele? É bueno. Até não consegui perguntar. Já perguntou? Qual a diferença? Você conseguiu obter a resposta? Alguém conseguiu obter a resposta? Qual a diferença entre você e o próximo? Amém. Ok. Em outras palavras, vou dizer: ele é rico, eu sou pobre. Qual a diferença entre ele rico e eu pobre? Você vai dizer que ele tem dinheiro e eu não tenho. E isso é verdade, é uma das coisas. A outra, qual a diferença entre ele rico e eu pobre? A maneira de ver as coisas. Ele está vendo diferente de mim. Ok. Outra coisa, qual a diferença entre ele e eu? Desculpa. Não, trabalho não. É a última lição. Trabalho, dificuldade. Mas, vamos pregar. Essa parte vocês vão pregar. Qual é a diferença entre ele rico e eu pobre? Diga. Pensamento, ok. Mas, diga. Amém. Qual? Me ajudem. Pobre é preguiçoso. Diga. Preguiçoso, pobre. Pobre é preguiçoso, né? Nós somos filhos de alguém que tem dinheiro. Jesus não pregou, não viram a pregação passada. Pastor disse naquela vez. Pobre é preguiçoso. E o rico é batalhador. Só que é rico que está mais sentado e nem está batalhando. Aquela que já nasceu no berço. Já nasceu no berço. Sim. Qual é a diferença entre ele e eu? Vou explicar. A diferença entre ele e eu. A diferença entre você e o outro. Coloca isso ame com ele como uma verdadeira lição. A diferença entre você e o outro não está em ter muito dinheiro e ter pouco dinheiro. Porque às vezes nós olhamos para o outro, menosprezamos, desprezamos. Ele tem que, isso não é nada, não está com nada. Eu sou macho, esse não tem carro, anda a pé, os pés empoeirados. A base da diferença entre o rico e o pobre, a base da diferença entre ele e eu é, primeiro, oportunidade, segundo, aproveitamento, terceiro, desperdício. Esta é a grande diferença entre um e o outro. Vou voltar a esses três elementos e explicar. A grande diferença entre eu e ele, primeira coisa é oportunidade, segunda coisa aproveitamento, terceira coisa desperdício. É a grande diferença entre este rico e eu pobre. Primeiro, oportunidade. É que ele teve provavelmente uma oportunidade que eu não tive. Alguém está percebendo? Possivelmente a oportunidade que ele teve, eu não tive. Ele teve a oportunidade de ter talvez um pai que deixou tudo. E eu não tive a oportunidade de um pai ter deixado tudo, porque tudo que o pai deixou é desgraça. Teve a oportunidade de ter um pai que o colocou a estudar na melhor escola, na melhor faculdade. Eu não tive a oportunidade de alguém me ajudar a estudar. Depois aqui vem o quarto elemento, vou já acrescentar. Conseguem compreender? A diferença é a oportunidade. É que você teve a oportunidade de bater a porta, entrar no concurso público, e eu não tive esta oportunidade. Se vira. Provavelmente no meu tempo não tinha essa abertura. E a minha idade já não compensa para isso.
mas é uma oportunidade que você agora está a ter. Alguém está a entender isso? A primeira questão é a oportunidade. Ele teve a oportunidade que eu não tive. Nesta oportunidade que ele teve, ele tirou aproveitamento. Ele conseguiu extrair o melhor desta oportunidade. Ele fez ser o que ele se tornou. E vou voltar na oportunidade. Quando eu disse a diferença entre um e outro é oportunidade. Possivelmente tivemos nós dois a mesma oportunidade. Ele tirou o proveito e eu desperdicei. Lembram-nos do filho pródigo? Amém. Entre ele e o irmão mais velho, qual é a diferença? A herança era para os dois. É que ele teve a sua parte e esbanjou, desperdiçou. O outro não. Então, às vezes, é que você teve a mesma oportunidade que teu amigo, que teu vizinho, que teu colega, mas você não soube aproveitar da oportunidade. As águas estão agitadas e você não quer aproveitar. Está dormindo à sombra da bananeira, esperando que amanhã ainda as portas vão se abrir. Não, amanhã ainda vou conseguir outro dinheiro. A grande diferença está aqui. Oportunidade, aproveitamento, obrigado. Oportunidade, aproveitamento e desperdício. Eu tive a oportunidade, eu não aproveitei e o outro aproveitou. Ele não é feiticeiro, não é bruxo, é que ele aproveitou a oportunidade. Eu tive a oportunidade, eu desprezei, desperdicei. Eu até consegui, eu até poderia estar no patamar mais alto, mas quando eu podia, eu não valorizei isso, eu não tive em conta. A última coisa, eu disse oportunidade, aproveitamento e desperdício. A última coisa é, se o mundo não te deu a oportunidade de você ser, cria esta oportunidade. Vem, Senhor. Irmão Gaspar, vem. Amém. Vou terminar esse exemplo e vamos já orar. Esses dois são meus filhos. Eu sou um pai alcoólatra de primeira mão. Estamos em sintonia? Um pai alcoólatra de primeira mão. Esses são os meus dois filhos. A estes eu não investi nada. Equação, zero. A minha vida como pai, eu mesmo só parti cadeiras. Alguém está entendendo? E ir com a caporoto, né? Não, agora não, caipirinha do azar. É caipirinha, né? Que custa 5 kwanza, 10. O capuca, que bom. O pobre é esperto, já? Tinha que dizer água do escravo. Porque aquela água escraviza. Água do chefe. Ok. Eu sou o pai, o rei já da água do chefe. Eu não invisto nada nos meus filhos, esses meus dois filhos. O tempo está a passar, a idade está a passar. E este, hoje ele tem a graça, este para e diz nada. Se eu não fizer nada, a vida não vai me dar também nada. Eu vou ser igualzinho ao meu pai. E ele toma a decisão, eu vou ter que fazer alguma coisa para marcar o quê? A diferença. Os dois são o quê? Meus filhos. E este meu filho resolve batalhar. Vem desse lado. Ele vai batalhar, vai dar no duro. Ele é roboteiro, não é? Bagageiro antigamente, agora é trabalhador. Alguém está entendendo? É trabalhador, o dinheiro do trabalhador virou cobrador. Antes o cobrador começou a lavar carro, virou cobrador. E como facilmente o cobrador pode conduzir no nosso país, então como cobrador ele já começa a conduzir ainda desencartado.
processo. E aí, com as catanadas que tem dado no patrão, tem oportunidade, e ele se lembra que o pai dele é da água do chefe e não fez nada. Ele resolve se tornar motorista. Alguém está entendendo? A grande diferença entre os motoristas de táxi é o aproveitamento. Um sabe que amanhã vou ter mais, então mesmo tendo, ele gasta. Amém. O outro sabe que amanhã posso não ter, a torneira pode fechar, então o que eu estou aproveitando, deixa fazer ter alguma coisa. Ele, do motorista, começa a estudar, tem a graça, começa a estudar de noite, durante o dia ele é motorista, e com isso ele consegue atingir um nível superior, e aí ele é formado, é licenciado e deixa a vida de ser taxista, empregado, está a trabalhar pela graça e misericórdia, tem boa posição. Ao passo o outro irmão dele, aqui só está a dizer, eu sou assim por causa de quê? Meu pai. Meu pai não fez nada para mim, meu pai não investiu, meu pai não me deu nada. Mas o pai dos dois, esse mesmo pai não fez nada para ele, esse mesmo pai também não fez nada para este. Esse entendeu, se o meu pai não fez nada para mim, eu vou fazer alguma coisa por mim. Se a vida não me deu oportunidade, eu tenho que aprender a dar a oportunidade a mim mesmo. Está a compreender a diferença entre os dois? E esse vai culpar o pai, este vai dizer, o meu pai não fez nada, mas eu aprendi. A porta não abriu, eu aprendi a ir abrir a porta. A porta não vai se abrir automaticamente para todos, mas enquanto ela não abre para todos, eu tenho que aprender a bater a porta, pelo menos ele vai se abrir para mim. Nós temos que entender, o milagre não vai surgir de todas as formas para todos nós. Quando você lê a Bíblia Sagrada, um Jesus dizia, a tua fé te salvou, te seja aberto os olhos. Outro dizia, vai se lavar no tanque de Siloé. Ele não é Deus do sistema, é multissistema. Não fará as coisas da mesma forma. E eu tenho que aprender a entender às vezes isso. A vida não me dá, eu vou gerar a oportunidade. Este vai culpar o resto da vida, o pai, mas este não. Mas os dois são filhos do mesmo pai. O pai não foi separatista, investindo num, negligenciando o outro. Mas ele conseguiu aprender com a vida de que se alguém não fez nada para mim ou por mim, não preciso culpá-lo. Eu posso fazer alguma coisa por mim, porque Deus está no caminho. E Deus tem esperado. Quando esse entendeu, é Deus que lhe abriu os olhos, é Deus que lhe abriu o entendimento de que o pai não fez nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando Deus te abre o olho, vamos ficar de repente vindo aqui. Quando Deus te abre os olhos, meu irmão, quando Deus te mostra o caminho, corra para trás daquilo que Deus te mostrou. Corra atrás daquilo que Deus te revelou. Já não fique sentado a aguardar por Deus, porque Ele já te mostrou, Ele já te revelou, Ele já falou. Corra atrás. Ele que nessa corrida Deus está aí contigo. Nesse processo que foi difícil para tirar o poço da água, Deus esteve lá a ajudar. Deus se revelou quando abriu os olhos, ela viu o poço de água. Agora quando ela vai tirar, Deus não está, mas invisivelmente Deus está lá dando força, dando técnicas de como ela há de extrair a água para dar ao seu filho. O homem, o poço, o nosso maior problema é este: culpamos outros, apontamos dedo aos outros e queremos que Deus faça tudo por nós. Queremos ficar sentados à sombra da bananeira e que Deus é que é o responsável da minha desgraça. Deus é que é responsável da minha miséria. Deus é que é responsável da minha pobreza. Deus é que é responsável da minha enfermidade. Se eu não fui longe, tem a ver com Deus. Se eu não fui longe, é meu pai. Se eu não fui longe, é a minha mãe. Se eu não fui longe, é a minha tia ou meu tio. Não sabe, a nossa família é mesmo assim. Não, eu posso estar nessa família e marcar diferença nessa família. Eu sou dessa família, mas eu tenho que sair diferente dessa família. Todos podem estar morrer como galinha e pato, mas quando chegar a minha vez, não. Porque eu tenho que entender, eu estou para marcar a grande diferença.
Estar no poço não é a mesma coisa beneficiar-se do poço. Muita gente está ao lado do poço, mas não consegue beneficiar-se das riquezas, dos recursos que o poço tem consigo. O poço não pode te dar a água. Você quem tem que tirar a água do poço. A água não vai sair automaticamente do poço. Você que tem que tirar a água e tirar água para beber. Alguém está entendendo a vontade de Deus para a sua vida? Este é o Deus Todo-Poderoso quer para a sua vida. Feche os teus olhos. Você vai orar primeiramente a Deus. Mas pedir que o Senhor Deus te abra os olhos. Peça ao Senhor Deus que te abra os olhos. Não que Ele te abençoe. Deus, abra os meus olhos. Alguém está a orar. Senhor, abra os meus olhos para ver. Eu quero ver o poço de água. Eu quero ver onde está a água. Pai, abre os meus olhos para ver o que está à minha volta. Eu quero uma solução, eu quero uma resposta. Às vezes a solução está aí ao teu lado, está escondida, a resposta está aí. Ore, Senhor Deus, abra os meus olhos. Eu não estou a dizer que você peça que Deus te abençoe, eu estou a dizer que Ele te abra os olhos, porque a bênção está no abrir os olhos. Quando o Senhor te abrir os olhos, você vai entender o caminho, você vai entender a resposta, você vai perceber a saída. Alguém está a falar com Deus? Deus, abra os meus olhos. Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, abre os meus olhos. Pai, abre os meus olhos. Pai, abre a minha mente para perceber. Pai, abre os olhos dos irmãos aqui presentes. Abre os nossos olhos para vermos. Alguém tem que ver poço, Senhor, abre os olhos para ver o poço de água, onde está a água. Abre os olhos para ver, Senhor, onde está o caminho, onde está a saída. Senhor Deus, eu quero ver. Abre os meus olhos. Abra os meus olhos. Mostra-me o caminho. Mostra a minha saída. Abra os meus olhos, oh Deus. Ei, Andrés, presenta Sofia, reca de caminhada. Nome abra para que eu veja as oportunidades. Abra. Segundo lugar, você vai orar. Acho que Deus, com os meus olhos abertos, eu quero correr. Eu quero ir atrás daquilo que o Senhor me mostrou, daquilo que o Senhor me falou, daquilo que o Senhor Deus me revelou. Eu quero tirar a melhor das oportunidades. Você vai orar para Deus te dar força para correr atrás e para você tirar a melhor oportunidade. Tire a oportunidade daquilo que Deus te mostrou. Tire a oportunidade nesse poço em que você está. Saque a melhor água, saque a quantidade suficiente necessária. Alguém está a orar? Fale com Deus por isso. Senhor Deus, eu quero tirar o proveito. Aí onde o Senhor me mostrou, aí onde o Senhor me revelou, do que eu tenho que fazer. Eu não quero desperdiçar as oportunidades. Ei, meu Deus, eu não quero desperdiçar nenhuma oportunidade. Eu quero tirar o aproveitamento. Eu quero tirar o proveito, Senhor, de todas, mas todas as oportunidades. Todas as oportunidades. Eu não quero desprezar nenhuma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro e último. Vamos orar agora. Possivelmente você se enquadrou nessa ilustração. Você entendeu de que ou andou culpando outros, terceiros que são culpados, porque você não teve quem que te assistiu, você não teve quem que te apoiou.
Mas nesta manhã o Senhor te falou que Ele está para te apoiar, Ele está lá. Você precisa erguer a cabeça, levantar. Você precisa fazer alguma coisa, ou seja, você precisa se dar oportunidade. Então alguém vai orar: Senhor, a partir de hoje eu estou a me dar oportunidade para mudar o curso da minha vida, para mudar o curso da minha família. A partir de hoje, ou de hoje em diante, eu já não vou culpar mais os outros. Não vou culpar o pai e a mãe que não me investiram. Não vou culpar o tio que não me apoiou, a tia que não me apoiou. Não vou culpar o amigo que não me ajudou. A partir de hoje, Deus, eu vou me dar oportunidade. Eu vou me levantar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou bater a porta. Eu vou fazer alguma coisa. E eu sei que o Senhor está comigo. Alguém está orando? Meu Deus, eu estou a me dar a oportunidade. Chega da minha vida culpar terceiros, chega de procurar os culpados, chega de apontar dedos, chega de culpar o pai, a mãe, a filha. Chega de culpar quem me criou. Senhor, de hoje em diante, eu estou decidido. Eu vou me dar oportunidade. Eu vou me dar oportunidade. Eu vou me levantar. Eu vou caminhar. Eu vou fazer alguma coisa. E sei que o Senhor está comigo. Eu vou ser grande. Eu vou marcar a diferença. Ainda há tempo. Enquanto eu estiver a viver, enquanto eu estiver a respirar, enquanto haver vida, ainda é possível chegar, ainda é possível eu chegar, ainda é possível eu chegar, ainda é possível chegar à oportunidade que o mundo não me deu, a oportunidade que os pais não me deram. Senhor, eu recebo de ti. Senhor Deus, muito obrigado. Todos nós estamos à beira de um poço. Que os nossos olhos sejam abertos. Que vejamos um poço de água. E que cada um de nós, Deus, vá extrair desse poço tudo quanto precisa, o suficiente e necessário. E depois use, beneficie dela, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. Vamos terminar dizendo, com a mensagem do domingo passado e a mensagem deste domingo, entendo da parte de Deus, porque eu não fiz domingo passado. Domingo passado houve mais explosão e hoje, graças a Deus, resolvi tinha que me conter um pouco. Juntando a mensagem do domingo passado e deste domingo, quero falar uma coisa relativamente, assim como estamos em pé já. Protocolo prepara suas gasofilas como posicionando relativamente à assistência social. As mulheres de Deus em ação têm feito algo que Deus seja louvado por isso.